Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Eu sou o pastor Vandelcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, do bairro Batista Campos, na cidade de Belém, do estado do Pará. Vamos iniciar a leitura do livro do profeta Amós. Terminamos a nossa última leitura na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento. Então vamos agora a uma leitura de um livro do Antigo Testamento. Vamos ler o livro do profeta Amós. Eu quero aproveitar e fazer uma introdução, com que uma chave, tentar abrir este livro, explicando o seu contexto, o seu momento histórico, a sua mensagem, propósito. Vamos nos ater neste momento a esta compreensão. E esta compreensão nos é dada pela Bíblia de Jerusalém. Vamos lá. Amós era pastor em Tecoa, nos limites do deserto de Judá. Ele fala isso logo no primeiro versículo do capítulo 1 do seu livro. Ele era alheio às confrarias de profetas. Foi tomado por Deus de trás do seu rebanho e enviado a profetizar a Israel. Está no capítulo 7, versículo 14, esse registro. Após um curto ministério que teve como ambiente principal o santuário cismático de Betel, capítulo 7, versículo 10, e foi exercido provavelmente também em Samaria. Ele foi expulso de Israel e retomou suas ocupações anteriores. Ele prega no reinado de Jeroboão II entre os anos 783 a 743 a.C., que era uma época gloriosa, humanamente falando, em que o reino do norte se estende e se enriquece, mas na qual o luxo dos grandes insulta a miséria dos oprimidos, e na qual o esplendor do culto disfarça a ausência de uma religião verdadeira. Com a rudeza simples e altiva, e com a riqueza de imagens de um homem do campo, Amós condena em nome de Deus a vida corrupta das cidades, as injustiças sociais, a falsa segurança posta em ritos nos quais a alma não se compromete. Deus, soberano Senhor do mundo, que castiga todas as nações, punirá duramente a Israel, obrigado por sua eleição a uma justiça moral maior. O dia do Senhor, essa expressão, aparece aqui pela primeira vez. Será trevas e não luz. A vingança será terrível, executada por um povo que Deus chama. Que povo é esse? O profeta diz que é a Assíria. Trata-se da Assíria, que não é mencionada, mas ocupa o horizonte do profeta. Todavia, Amós abre uma pequena esperança, a perspectiva de uma salvação para a casa de Jacó. Lá no versículos 9, o capítulo 9, versículo 8. Para o resto de José, capítulo 5, versículo 15, que é o primeiro uso profético deste termo, o resto de José. Essa doutrina profunda sobre Deus, Senhor universal e todo-poderoso, defensor da justiça, é expressa com uma segurança absoluta, sempre como se o profeta não dissesse nada de novo. Sua novidade está na força com a qual relembra as exigências do javismo puro.
O livro chegou até nós com certa desordem, em particular o relato em prosa, do capítulo 7, versículos 10 a 17, que separa duas visões. Estaria mais bem colocado no fim dos oráculos. Pode-se hesitar sobre a atribuição ao próprio Amós de algumas passagens curtas. As doxologias do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 9, talvez tenham sido acrescentadas para a leitura litúrgica. Os curtos oráculos contra Tiro, Edom e Judá parecem datar do exílio. Mais discutidos são capítulo 9, a parte 8b até o 10, e sobretudo capítulo 9, versículos 11 ao 15. Não há razão séria para suspeitar da primeira dessas passagens, mas é provável que a segunda tenha sido acrescentada. Não se deve argumentar partindo das promessas de salvação que ela contém, e que desde o início foram tema da pregação dos profetas. Oséias, dos profetas, como aqui em capítulo 5:15, e no contemporâneo Oséias. Mas o que é dito da cabana arruinada de Davi, da vingança contra Edom, de um retorno e restabelecimento de Israel, supõe a época do exílio e pode ser atribuído, com alguns outros retoques, a uma edição deuteronomista do livro. Então, com esta introdução do livro, onde lemos sobre o seu autor, sobre a sua origem no território de Israel, a sua profissão, como fora chamado por Deus, a sua mensagem dirigida ali aos dois reinos, e outros detalhes, onde Deus, através do profeta Amós, condena o reino do norte, que num primeiro momento, no reinado de Jeroboão II, o tempo em que ele profetizou, Amós, houve uma prosperidade, um alargamento do território de Israel, riquezas, mas isso levou a um afastamento do seu Deus. O culto era proeminente, glorioso, majestoso, mas conduzido por uma religião não verdadeira. Vamos ler então o livro de Amós, com a esperança de aprender e de adquirir sabedoria com o ensino que a palavra de Deus nos traz. Leia comigo Amós, capítulo 1, vamos ler os versículos 1 e 2 apenas, que tratam do título. O versículo 1 trata do título e o versículo 2, o exórdio. Diz assim: Palavras de Amós, um dos criadores de Tecoa, o que ele viu contra Israel no tempo de Osias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: Deus rugirá de Sião, de Jerusalém levantará a sua voz, e murcharão as pastagens dos pastores, e secará o cimo do Carmelo. Então aqui ele abre o seu livro, e amanhã nós vamos ler quando ele começa a pronunciar o julgamento das nações vizinhas de Israel e do próprio Israel. Amanhã, a partir do versículo 3 do capítulo 1. Assim, damos por aberto a leitura deste livro do profeta Amós, que ele seja bênção para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família. E assim eu abençoo você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.